Um tabuleiro de jogo gigante, agora com 91 concorrentes e todos querem o mesmo: ganhar o prémio final de 50 mil euros. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do The Floor! Os concorrentes competem em duelos de perguntas. Cada jogador posiciona-se numa casa de jogo com a respectiva categoria de conhecimento. O concorrente escolhe o adversário de uma das casas adjacentes à sua área de jogo. Para o jogador que perder esse duelo, o jogo termina. O vencedor conquista a área de jogo do adversário e a respectiva categoria. Quem será capaz de manter a mente fria e vencer todos os duelos sem esgotar o tempo? O concorrente que ao fim de 10 semanas tenha conquistado todo o tabuleiro de jogo vence os 50 mil euros. Meus caros 91, bem-vindos e bem-vindas ao The Floor. Na semana passada, eu acho que já perceberam a dinâmica essencial neste jogo. Se forem ao duelo, é ganhar ou ir para casa. 9 concorrentes já fizeram o caminho para os seus domicílios e hoje ficamos um bocadinho mais perto de saber quem poderá ganhar o prémio final de 50 mil euros. Vejamos, nesta altura, como é que estão as 91 categorias e respectivas áreas de jogo. Ainda há muita coisa boa. Sim, o que é que nós podemos destacar aqui? Quem tem mais área de jogo? Quem tem? Temos a Cláudia. Nesta altura, a Cláudia tem uma área de 4. E destacamos também uma área de 3 casas do nosso Sebastião. Onde é que está o Sebastião? Está ali ao fundo, Sebastião. No entanto, no final do programa de hoje, tudo pode estar diferente. Os 2 jogadores com mais área conquistada no The Floor vêm ter comigo para um duelo final. Na semana passada foi o Sebastião a ganhar esse duelo. Hoje, quem será? Ninguém sabe. No entanto, aquilo que eu sei é que o vencedor ou vencedora desse duelo volta a ganhar 2.500 euros. O desafio está apresentado, o jogo está quase a começar. Vamos lá jogar e começamos por chamar o Celestino Vasco. O Celestino venceu o último duelo a eliminar do programa anterior. Já tem 2 casas de jogo, mantém a sua categoria de flores. Onde é que está o Celestino? Um aplauso para o Celestino. Olá, Celestino, boa noite. Celestino, como é que foi a semana? Foi uma boa semana? Muito boa noite. Foi uma ótima semana. Uma semana em que, muito obrigado. Em que teve que pensar, não é? Sim, pensar muito bem. É verdade. Vamos lá aqui recapitular as categorias que, nesta altura, o Celestino pode desafiar. Atenção. O Celestino tem 4 áreas que pode ir a duelo. Temos pontos turísticos mundiais, temos cultura italiana, temos o corpo humano e atrás o frio e a neve. Então diga lá, deitou-se à noite, na altura quando nos deitamos e pensamos na vida, não é? E o que é que pensou? Pensei que continuo aqui com aquele desafio para o corpo humano. Isto ainda está cá. Eu sei. Está cá. Mas também olhando aqui para o meu território, vejo aqui um canteiro de flores do qual tenho que cuidar durante algum tempo, senão elas vão secar com certeza e se calhar... O Celestino está a ver aí um canteiro? Estou a ver aqui um canteiro de flores. O que é que vocês jantaram, pá? Então, está confortável no seu canteiro? Tenho que cuidar das flores, por enquanto. Então, vai ficar no seu canteiro com as flores? Sim, Vasco, vou ficar por enquanto no meu canteiro e depois logo se vê, no futuro. Então, um aplauso para o Celestino, que começa com calma. Com calma. Segundo programa, o nosso calhómetro passou a semana a dizer: Ina, pá, eu quero trabalhar, porque eu falei com o calhómetro. É uma coisa que eu faço. Senhoras e senhores, olhos no The Floor. Alguém vem jogar. Quem? Vamos saber. Boa sorte! O meu primeiro concorrente é o Eduardo, que está ali. Olá, Eduardo! Boa noite, meu caro Eduardo. Como estamos neste serão? Boa noite, Vasco. Está tudo bem? Está tudo bem. Estamos felizes porque é o Eduardo a começar ou não? Estou. E já sabemos mais ou menos o que é que está aí à volta? Há aqui coisas muito atrativas à volta. Então vamos lá ver o que é. No que toca a coisas atrativas, eu quero que o Eduardo me diga o que é que o atrai mais. E o que é uma atração fatal. Ora, temos à frente paisagens naturais mundiais. Do lado, cultura brasileira. Do outro lado, escritores estrangeiros. E atrás,
Figuras públicas internacionais. O meu coração vai para as paisagens mundiais. Vamos para as paisagens? Vai ter que ser. Eu simpatizo muito com o Bruno. Mas vou ter que o desafiar. Gosta tanto do Bruno que o quer mandar daqui para fora, não é? Eu percebo muito bem. Bruno, Eduardo, venham ter comigo. Vamos ao primeiro duelo da noite. Vai lá! Bem-vindos. Conheci Eduardo. É um gosto. Tudo bem? Bruno, prazer. Prazer, Vasco. Eduardo, o que é que faz na vida? Vem de onde? Eu venho do Porto. Neste momento tenho uma empresa de TVDE. Muito bem. Empresa mesmo? Empresa mesmo. Quantos carros? Neste momento tenho um. Eu pensei que o homem tinha uma frota de 300 Tenho um. carros. Um carro. Um carro. Muito bem. Portanto, temos aqui o Eduardo, que opera em TVDE. Bruno, o que é que faz na vida? Eu também sou um pequeno operador TVD com um carro. Mas... Sim, mas Vamos a um duelo. Um E man no a final, quem é que vai receber 5 estrelas? Não, mas faço outras coisas também. Muito bem. O que é que faz além de Sim, ser... assim, sou licenciado em Informação Turística. Muito bem. Sou guia, ou seja, sou o que eu chamo um guia internacional sem prova de aptidão profissional. Mas... Sim, percebo. Sim. Percebo. E tenho uma pequena unidade de alojamento local também. Também sua. Sim. Muito bem. Eduardo e Bruno, bem-vindos ao primeiro duelo da noite. Vocês vão ver imagens bonitas de paisagens. E aquilo que eu quero saber é em que país se situa a paisagem que estão a ver. Se por acaso for uma paisagem que faça parte de 2 países, pode acontecer, basta dizerem um deles, ok? Eduardo e Bruno, onde vocês ficam, o outro, infelizmente, será eliminado já no arranque deste segundo da Floor. Boa sorte, 45 segundos para cada um e um aplauso para o Eduardo e para o Bruno. Vamos a isto! Islândia. Suíça, França, Nepal, China, Países Baixos. Estados Unidos da América, Japão. Equador. Passo. Zâmbia. Brasil. passo. Passo. Portugal. Passo. Portugal. Holanda. Passo. Parabéns, Eduardo. Bruno. O Eduardo continua connosco. Aquela área eram 2 casas e a partir de agora uma só casa. O Eduardo é o dono daquela área. E quanto ao Bruno, custa sair, não é? Custa sair. Mas foi um gosto recebê-lo aqui e desejo a maior das sortes para o negócio e que tudo corra muitíssimo bem para si e para a sua família. Muito obrigado, Bruno, e até à próxima. Muito obrigado, Bruno. Obrigado. Eram paisagens que algumas eu desconhecia e aí o meu adversário teve vantagem, o Eduardo. Eu reparei que ele é uma pessoa com bastante cultura geral. Assim que o calhómetro que caiu, eu senti imediatamente ameaçado. Isso quer dizer que o Eduardo continua a defender a sua categoria de detetives e espiões famosos. Gosto muito desta categoria, confesso. E o Eduardo agora pode voltar para casa e esperar que alguém o desafie para esta categoria, ou então, sentindo-se até agora, olha, porreiro, fiz um duelo, ganhei, venho ao próximo e sem esquecer, as 2 maiores áreas no final do episódio jogam o duelo final para 2.500 euros, sem esquecer que 3 duelos seguidos a vencer corresponde a 5 segundos de tempo extra num futuro duelo. Eduardo,
pode voltar para a sua área ou então desafiar alguém. Eduardo. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos cultura brasileira, escritores estrangeiros, figuras públicas internacionais, piquenique e barbecue. Adoro. Personagens de televisão e roupa e acessórios. Eduardo. Eu acho que vou ficar com este tema. Quer voltar para a sua área? Vou voltar para a minha área. É o calhómetro a funcionar então? Neste momento vou. Muito bem. O Eduardo fica connosco. Boa sorte, Eduardo, para o resto do jogo. Até já. Isso quer dizer o quê? Não tem concorrente. Não pode ser. Eu preciso de um concorrente. Alguém aqui dos 90 à minha frente vai ter uma decisão a tomar. Vamos lá ver quem é que é. Calhómetro a funcionar. Bora lá. Quem é que é o próximo concorrente com a batata quente na mão? E a luz para... Aqui do meu lado esquerdo é a Sofia! Ó, Sofia! Vamos jogar! Ó, Sofia. Olá, boa noite. Boa noite. Tratemos-nos por tu. Sofia, diz-me uma coisa. Quando o calhómetro começa ali, na tua cabeça é eu quero, sai daqui para fora, não venha para aqui. Sai, pode ser para a minha beira, mas para mim, pronto. Sentes muito à vontade da tua categoria, é isso? Com a minha categoria estou bem, sim. Qual é que é a tua categoria? Bandas musicais. Bandas musicais. Não temos agora bandas musicais, mas podemos ter aqui e vamos ter um duelo, de certeza, muito engraçado. E qual é que é o tema do duelo? O que é que tu vais escolher, embora lá ver, aqui no nosso Mapa Mundo, como eu gosto de chamar? Temos países vencedores da Eurovisão. Giro. Lendas de Hollywood. Giro. Sim. Monumentos nacionais. Histórico. E temos títulos de filmes. Títulos de filmes, filha. São tudo temas muito bons. Por acaso tive sorte aqui com os meus vizinhos. Se calhar vou-me virar aqui para trás para o meu colega, para a Eurovisão, que é uma categoria que eu também gosto muito e tem a ver com música. Muito bem. Então, vamos ter aqui o Hélio e a Sofia connosco. Vamos ao segundo duelo. Bora lá! Olá, Sofia. Olá. Caríssimo Hélio, como estamos? Tudo bem? Tudo bem. Sofia, então, bandas musicais é a tua categoria? Sim. A tua vida tem a ver com a música ou não? Não tem, mas também gostava que tivesse. É? Então, o que é que fazes na tua vida? Sou técnica de contabilidade. Ok. Já cantaste? Já. Já cantaste? Sim. Gostavas de ter assim uma grande banda? Gostava. Sim. A cantar em estádios que nem a Taylor Swift? Sim, sim, claro que sim. Ok, muito bem. Quantos anos tens? 26. Muito bem. Técnica de contabilidade com um grande fascínio pela música e que vai discutir, lá está, neste duelo, países vencedores da Eurovisão. Se ele está à vontade na Eurovisão. Sim, sim. Hélio, Eurovisão? Por que Eurovisão? Eu sou fã desde criança, lembro-me de ver com os meus avós, com os meus pais. Quantos anos tem? Eu tenho 43. Ok, somos da mesma geração. Nós parávamos ao sábado à noite Parávamos, para ver sim. quem é que nos dava 12 pontos. Sim, e Não é? vibrávamos. E se a Espanha não nos dava? Não é? Era. Hélio, o que é que faz na vida? Sou professor De de Geografia. Geografia, muito bem. E muitas categorias que me interessam. Já vi que sim, já vi que sim. Portanto, Algumas já jogadas, mas É isso. outras que ainda estão em jogo. muito bem. Hélio e Sofia, vamos ao nosso duelo. Países vencedores da Eurovisão. Vão ver imagens. Aquilo que eu quero saber é qual o país que foi representado pelo artista ou pela banda. Vamos ver na imagem. Procuramos o nome do país que cada um desses artistas ou grupos representou, sendo que o mesmo país pode surgir mais do que uma vez. Ok? Sofia e Hélio, 45 segundos para cada um. Boa sorte. Vejam bem as imagens e se for preciso passo, digam rápido. Aqui o tempo é essencial. Vamos ao segundo duelo. Um aplauso para a Sofia e para o Hélio. Bora lá. Boa sorte. Itália. Suécia. Ucrânia. Israel. Suécia. Áustria. Espanha. Suíça. Portugal. Países Baixos. A Bélgica.
França. Luxemburgo. Estónia. Reino Unido. Grécia. Irlanda. Ucrânia. Sérvia. Irlanda. Alemanha. Dinamarca. Ucrânia. Reino Unido. Passo. Letónia. Suíça. Passo. Noruega. Finlândia. Uau! 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 Ô Hélio, fez tudo bem, pá. Só passei. O problema foi esta menina. Que é isto? Ela bem disse, sinto-me à vontade. Isto não é sentir-se à vontade, isto é sentir-se em casa, miúda. Inacreditável. Aquelas duas casas passam a ser uma só e aquele território é um território que pertence à Sofia Maia. Sofia, já falamos. Hélio, boa sorte para o resto da sua carreira profissional como professor de Geografia. Espero que corra tudo muitíssimo bem. Gostei muito de o conhecer. Pá, esteve incrível, incrível. Só que teve aqui uma super Sofia que nunca passou nenhuma e o Hélio passou uma e aqueles 3 segundos depois no final fizeram toda a diferença. Hélio, um aplauso merecidíssimo para o Hélio. Hélio, boa sorte. Gostei muito de o conhecer. Até à próxima. É natural que me sinto triste por ir já embora do jogo, mas foi um duelo muito renhido, ambos sabíamos bastante sobre o assunto, portanto a minha derrota acaba por ser merecida. Ela ganhou bem, por isso estou bem. Ó Sofia, eu sei que estavas concentradíssima nas imagens, mas eu estou ali naquele cantinho e vou olhando para o vosso duelo e também percebo o ambiente que acontece neste da Flor quando há duelos épicos. E o que aconteceu aqui foi toda a gente de boca aberta assim, ok. Mais um aplauso para a Sofia, Sofia está de parabéns. Foi incrível. Eliminaste o Hélio barra na Eurovisão, que a prova dele também foi excelente, sim, mas como conseguiste desafiar e ganhar, mantens a tua área e a tua categoria de bandas musicais. Portanto, aquela área Sim. maiorzinha é tua com bandas musicais. Vamos analisar as categorias, a palavra certa é adjacentes Certo. à tua. Tens cultura italiana, pontos turísticos mundiais, lendas de Hollywood, monumentos nacionais, títulos de filmes e snacks da meia-noite. O que é que queres fazer? Diz-me lá. Queres desafiar alguém? Como é que está neste momento o tabuleiro? Ou seja, qual é a segunda maior área? Eu sei que a maior é ali a Cláudia, mas qual é a segunda maior? A segunda é do Sebastião. Olá, São Sebastião. 3. Estão 3. Portanto, se desafiares alguém e conseguires, ficas com 3. Sendo que ficas à frente, porque hoje já foste a jogo e o Sebastião ainda não. Certo. Então, se calhar, nesse caso, sou capaz de arriscar. Pode ser má ideia, mas... Foi muito rápido. Cabe a arriscar. Pode ser mais ideia, mas eu vou arriscar. Posso ir já embora, mas... Na minha cabeça, o presidente Marcelo veio ao de cima. Pode arriscar? Pode. Pode ser má ideia? Pode. Mas pode arriscar? Também pode. Mas se eu perder é muito chato. Estou a ouvir aí alguns jogas? Quem está ali é fácil dizer. Vamos arriscar. Vamos arriscar! Todo o tabuleiro está em suspenso. Queres arriscar em que categoria? Vamos para os snacks da meia-noite. Vamos para os snacks da meia-noite! Ana, bora lá!
Caríssimo Sana, primeiro nome Diogo. Diogo, é isso? sim. Diogo, é Sofia, Sofia é o Diogo, podem se cumprimentar. Caríssimo Diogo, acabaste de ver esta prova espetacular. Pois, assustou um pouco. Assustou, não é? Sabes de Eurovisão, sabes alguma coisa, não? Alguns, mas nada a comparar. Vens de onde? Madeira? Sou da Madeira. Muito bem, quantos exato. anos? 24 anos. E faz o que na vida? Sou estudante, vou entrar em mestrado agora em gestão de projetos. Bem, muito bem. Mas já fiz bastante coisa, já fui treinador de futebol, já estive no mundo da comédia, mais ou menos, já tive... Pronto, os meus pais têm uma pequena fábrica lá de produtos tradicionais da Madeira, também trabalho lá de vez em quando. Pronto, vai-se fazendo assim umas... E treinaste lá em que clube? Fui no Benfica. No Benfica? No Benfica da Madeira. Muito bem. Sim. Mas tens equipa mesmo da Madeira? Se és adepto de uma equipa? Sim, sou um dos líderes da claque do Nacional da Madeira. A sério? Como é que chama a claque? Armada Alvinegra. Vamos lá, peraí. Não é a claque do Nacional que tem a claque feminina? Que tem Nacional! Não é? Era. Era? Era. Não me digas que acabou. Opa, mais ou O que é menos. que fizeram às mulheres do Nacional? Estão connosco agora. Passaram. Tá, pronto. Cantamos todos. Acho bem, tudo uma só. É bom ver o Nacional de volta à Primeira Liga. É sempre bom ter uma equipa da Madeira. O Marítimo desceu, o Nacional subiu. Está tudo bem? Tá. Snacks da meia-noite. Estás à vontade nisso? Quem não gosta de um bom snack à meia-noite, não é? Para ver aquele filme, Claro antes que de sim dormir. e tal. Barriga a dar horas. Agora, que snacks da meia-noite é que vêm a ser estes? Vamos ver imagens e eu quero que me digam o nome do snack doce ou salgado. São 45 segundos para cada um. Vamos ao duelo número 3 deste da Flor. Hoje já dissemos adeus a 2 concorrentes. O próximo ou é a Sofia ou é o Pestana a ir para casa. Boa sorte aos dois, um aplauso para a Sofia e para o Diogo. Boa sorte! Bolacha Maria. Gelado. Bolo. Queijo fresco. Passo. Amendoins. Pipocas. Tosta mista. Muffin. Passo. Mirtilos. Banana. Donuts. Taco. Burrito. Pretzel. Gomas. Salada de fruta. Beagle. Passo. Baguel. Iogurte. Leite achocolatado. Batatas fritas. Gelatina. Pudim. Passo. Termossos. Cereais. Com leite. Amêndoas. Chocolate. Pepino. Pickle. Parabéns, Sofia, mais um duelo vencido. Diogo, em relação ao pudim, era mesmo o flan, que era necessário dizer. Não me lembrei do nome. Caríssimo Diogo, olha, que tudo corra bem, já vi que há muita aventura também à tua espera nessa tua vida. Foi mais uma aventura aqui da Flor, agora Exato. termina, Incrível. mas espero que tenhas gostado. Um aplauso para o Pestana. Diogo, até à próxima. Obrigado. Tudo corra bem. Não por mal, mas passei um pouco à pressão, sabia que o meu tema era um tema que pronto, muita gente gosta e então era um alvo. Quem é que não gosta de um bom snack à meia-noite? Tudo com medinho desta jovem. Mais um duelo conseguido, Sofia. Parabéns. Aquela área
de 3 casas passa a ser tua, já era tua de 2, agora aquela área de 3 é tua, e estatisticamente, como te disse há bocadinho, ultrapassaste o Sebastião, que hoje ainda não jogou, portanto a tua área de 3 casas levava-te agora ao duelo final. Se o jogo terminasse agora, ainda há muita coisa que vai acontecer. Agora, podes voltar e descansar, ou podes desafiar alguém, sabendo que se ganhares o próximo duelo, não só eliminas alguém, como tens 5 segundos extra num duelo à tua escolha. Não pode ser no duelo final, está bem? Sim. Portanto, analisemos primeiro a vizinhança. Eu acho que tens vizinhos muito engraçados. Deixa-me que te diga, sabes? Há coisinhas muito boas. Ora bem, tens, olha, o João Pedro, está ali perto de ti. Onde está o João Pedro? João Pedro, está ali. O João Pedro tem árvores de fruto. Certo. O Vasco, anda Vasco, tem pontos turísticos mundiais. O Pedro Pinto e a sua cultura italiana. A Lídia com tecnologia. O Daniel defende títulos de filmes. O João Pedro tem lendas de Hollywood. E o Alexandre tem monumentos nacionais. 7 vizinhos, 2 escolhas possíveis. O que é que vais fazer? Voltar ou desafiar? Só mais uma e tinha os 5 segundos. E os 5 segundos, apesar de parecer assim um bocadito, pode fazer toda a diferença. Joga! Eu estou-vos a ver! Joga! Joga a ver se perdes! O que é que queres fazer, Sofia? Estou a pensar a jogar, não vou mentir. As categorias que eu tinha antes... Esta aula, tudo a pensar, ainda bem que ela está daquele lado! Também não vou estar muito tempo assim. As categorias que já tinha antes também continuam a ser igualmente aprazíveis, portanto não vou para lá. Das 2 categorias novas, vou escolher tecnologia. Tecnologia! Bora lá, Lídia! Lídia Amorim, como é que estamos, minha cara Lídia? Muito bem, meu caro Vasco. Lídia, já veste a menina? Olá. 26 anos de idade, venha quem vier, é para arrasar. Tenho mais 10. Tem mais 10, não é? Mais 10 anos de vida, mais 10 anos de experiência. Maturidade. Aqui a miúda não tem hipótese, pois não? Não. Lídia a defender tecnologia, já lá vamos para já. Lídia, vem de onde, faz o quê? Venho de Santa Maria da Feira, mas sou natural de Espinho Muito bem. e sou diretora de marketing. Diretor de marketing, mas sei que também está a estudar. Sim, estou a tirar uma licenciatura em gestão e E negócios. está em que ano? Vou no terceiro. No terceiro. Muito bem. 36 anos, diretora de marketing e já fez rádio. Já? Quando era pequenita? Não. Não, então conte-me lá. Fiz profissionalmente durante 5 anos, foi o muito início bom. da minha carreira. Muito bem. Adorei. Em que rádio? Uma rádio regional. Sim. Dirigi o departamento de notícias, de informação, muito durante bem. algum tempo. Sim, senhor. Fiz também programas de animação. Sim? É muita gente fazer rádio, não é? Ah, sim. Quando se começa a fazer rádio fica o bichinho. Sim, sim, senhor. sempre, sempre. O problema é malta que faz programas da manhã, pá. Também os fiz. Também fez? O primeiro programa que fiz começava às 6 da manhã. A que horas é que acordava? 5. Às 5 da manhã. 4h30. É tudo muito engraçado. O problema é a hora. O problema é a hora. Lídia, tem uma loja online de chocolates. Sim. Fala-me disso. Sim, de chocolates personalizados. Ou seja, eu não fabrico chocolate, Sim. eu compro a fornecedores, não é? Sim. Como é óbvio, e depois toda a embalagem, todo o package é personalizado de acordo com o cliente. Diga lá então como é que chama então o... Chocolatespersonalizados.pt. É criativo, não é? É. Lídia e Sofia. Sofia, ganhando este duelo, não só a Lídia é eliminada, como Sofia passas a ter 4 casas e mais 5 segundos de tempo extra num próximo duelo. Mas tens que eliminar a Lídia em tecnologia. Estamos à vontade da tecnologia? Penso que sim. Vamos lá ver então. O que é que eu quero que vocês me digam? Quero que identifiquem o nome do objeto que vão ver nas imagens. Lídia, 45 segundos. Sofia, 45 segundos. Jogamos para uma área de 4 casas. Boa sorte, um aplauso para as duas. Vamos à tecnologia. Boa sorte! Televisão. Microfone. Colunas. Som. Rato de computador. Teclado.
Telecomando. Comando de televisão. Entrada HDMI. Passo. Telemóvel. Smartphone. Câmara fotográfica. Impressora. Entrada USB. USB, cabo USB. Máquina de filmar. 8. Tablet. Cabo de rede. Chip. Placa. Passo. Headphones. Auscultadores. Portátil. Luz LED. Era uma ring light. Lídia e Sofia, mais um grande duelo. Parabéns, Sofia, continuas connosco. Lídia. Lídia, tenho sempre tanto respeito e tanto carinho por quem já fez rádio e continua com a rádio aí bem presente e o sangue de rádio aí a correr nas suas veias. Gostei muito de ter aqui no The Floor. Igualmente. Tudo correu muitíssimo bem. Fantástico. Acabou de ser eliminada por uma grande concorrente, mas não tem nada que ficar triste. Um aplauso para a nossa Lídia. Muito bem, Lídia. Obrigado. Beijinho, até à próxima. Basta demorarmos um bocadinho, um segundo a mais ou dois a responder, é o suficiente para perdermos o jogo. Alonguei-me um bocadinho no tempo das respostas e acho que foi isso. Já chegar aqui foi muito bom para mim, eu gostei bastante. Aproveitar a experiência, eu nunca tinha estado num programa de televisão, principalmente relacionado com cultura. Não me sinto derrotada, eu sinto-me feliz. Sofia, claramente, até agora, a jogadora nuclear deste programa 2. O calhómetro calhou na Sofia. E, ao final do terceiro duelo seguido a ganhar, quer dizer que não só aquela área fica maior, e é toda tua, aquele L bem catita, como está amarelo. Significa, já agora um aplauso, são 5 segundos extra. Sofia, parabéns! Os 5 segundos são uma diferença bastante grande para os 45. Vais ter 50 se quiseres no próximo duelo. Eu posso escolher quando é que uso? Podes. Ok. Podes. Mas tenho que escolher antes. Não podes usar no duelo final, mas se vais ao próximo duelo, eu depois pergunto, queres usar já? Se não quiseres, não usas. Ok. Está bem? Usas quando quiseres. Está bem? Agora, a vizinhança agora... Primeiro, a vizinhança está assim. Segundo, tens muito por onde escolher. Vamos lá ver então. Os vizinhos desta menina são... Sofia, atenção. Número de categorias possíveis. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a saber, árvores de fruto, pontos turísticos mundiais, cultura italiana, títulos de filmes, origens dos famosos, musicais, lendas de Hollywood e monumentos nacionais. Já percebi que te sentes à vontade na música. Tens musicais. Gostas de musicais? Nem tanto. Ok. Mas safava. Ok, olha, eles não estão aqui. Fala só comigo. Apetece jogar mais? Não. Não te apetece? Não te apetece? Não mesmo. Miúda, termo técnico. Estou a falar com a Sofia. Estás on fire. Exato, por isso é que é bom parar quando estou no topo. Estão assim. Por isso mesmo, agora quando vou para lá para baixo com o meu tema, ninguém me vai desafiar. E é isso que queres? É. E se desafiarem, Eu sentes já completamente à estou vontade. aqui também. Foste e tens sido uma concorrente incrível. Voltas para o teu lugar com este aplauso merecidíssimo. Muito bem, Sofia. Até já. Estava só a ver se a Sofia não chegava agora à casa e fazia assim. Incrível, miúda, parabéns. Se o duelo final fosse agora, seria um duelo feminino e seria entre a Sofia e a Cláudia, que ali está também. Cláudia com 4 casas, a Sofia com 4 também. Se o duelo fosse agora, seria entre vocês. Mas ainda não quero ir. Não, deixa estar, que venha outro. Olhos no tabuleiro. As luzes do The Floor voltam a piscar. Liguemos o calhómetro. Bora lá! Uma luz
está ali no João. Olá, João. Bem-vindo. Obrigado, Vasco. Boa noite. Como estás, meu caro? Estás bem? Tudo bem, tudo bem. Diz-me lá, quando estavas aí no cantinho pensaste, eu daqui não saio. Eu estava O calhómetro veio para aqui. É mais um episódio e tal, ainda passava, mas pronto, escalhou uma sorte. E estás contentinho? Estás contente? Estou. Eu vim aqui para jogar, para me divertir, portanto vamos a isso. Já estás aqui desde o primeiro programa, já viste pessoas irem embora. Quando a malta vai embora, o que é que tu sentes? Eu é que não vou embora, eu fico aqui até ao fim? Penso que qualquer dia sou eu também. Pode acontecer agora, Pois pode. mas também pode acontecer o contrário, seres tu responsável por eliminar alguém. E quem é que podes eliminar? Uma de 3 pessoas. Podes desafiar, atrás de ti, a Carla. E a Carla tem temperos, especiarias e ervas aromáticas. O que é que achas, João, desta categoria? Temperos, especiarias e ervas. Acho uma categoria interessante, tem ali algumas ervas parecidas, depois aquilo é tudo verde e tal. E pode ser complicado. Aquilo é tudo verde, diz este homem. O que é um bom sinal, ser tudo verde. Sim, senhores, muito bem. A Carla com temperos, especiarias e ervas aromáticas. O Garcia a defender álbuns de música. Pois, os álbuns de música estão um bocado na dúvida o que é que possa ser. Se será um som, será as capas dos álbuns? É uma questão. Não te posso ajudar aí. Mas podes desafiar a Carolina, que está à tua frente, a defender Pequeno Almoço de Hotel. Acho que vou ter de desafiar a Carolina. Vamos ao pequeno almoço? Exatamente. Vamos ao pequeno almoço, bora lá! Carolina, bem-vinda, é um gosto. Obrigada, igualmente. Caríssimo. João, se não te importas, começa com a Carolina. Olá, Carolina. Olá, ali no cantinho. Tão quieta, tão Tão bem. quietinha, não é? Exato. E o calhómetro mesmo atrás. Já tinhas desconfiado que se o calhómetro calhasse no João, poderias ser tu? De certeza. Porquê? Não sei, cheirou-me. Cheirou-te a pequeno almoço do hotel. Foi o que Exato. cheirou. Carolina, vens do Cacém? Sim. É isso? O que é que fazes na vida? Sou consultora informática numa multinacional. E trabalhas com a tua irmã? Sim. Verdade? Verdade. Conta-me essa experiência de trabalhares com alguém de família, alguém tão chegado como a tua própria irmã. Calhou? Foi uma coisa que aconteceu? Ela chamou-te, tu chamaste-e? Como é que foi? Então, eu na realidade ia para a medicina, só que depois percebi que tinha que deixar de ter uma vida social e eu preciso das pessoas. E então ela disse-me, anda para a informática. Ela tem 9 anos, é 9 anos mais velha. Sim. E disse-me, anda, de certeza que has de encontrar aqui alguma coisa que gostes. E eu fui atrás, licenciei-me, quis ir para a empresa dela, estamos na mesma equipa. Neste momento já não debaixo do mesmo manager, mas estamos debaixo do mesmo manager. Até chegaram a estar debaixo do mesmo manager? E no mesmo projeto. Ele comparou-vos muitas vezes, dizias ser mais com a tua irmã. Não, por acaso não. Não foram fazer Por isso, acaso não fazer não, isso. não. Além disso, já trabalhaste como bailarina, é isso? Não trabalhei, mas Sim. fui bailarina. Foste bailarina, muito bem. Durante quanto tempo? Mais ou menos 7 anos, 7, 8 anos. 7, 8 anos. Bem-vinda Obrigada. ao The Floor. Vamos jogar a tua categoria de pequeno almoço de hotel porque foste desafiada pelo teu vizinho, João Pereira. Olá, João. Olá, Vasco. João, fala-me de ti. Eu sou consultor fiscal de uma Big Four e estou lá há 5 anos. Muito bem. E a tratarem-te bem? Sim, para já. Estás a gostar do projeto? Sim. Sim, senhores. Ouvi dizer que jogas paddle? Sim. Como é que está a correr? Às vezes é complicado arranjar amigos para fazer o grupo de 4, mas Ok. tentamos ser regulares Muito bem. no desporto. E em casa, online, vai um fifazinho, não é? Sim, de vez em quando também. Sabes contra quem é que estás a jogar ou não? A regra geral, não. Não. É só mesmo para descomprimir, é para estar ali no meu mundo e estar ali descontraído para fugir do trabalho. João ou Carolina, é com muito pesar que digo que um de vocês vai sair. Agora quem? Espero que seja eu. Vamos a mais um duelo neste The Floor. É o segundo The Floor e o tema é pequeno almoço de hotel. E aquilo que eu quero é que identifiquem o item do pequeno almoço de hotel. Procuro o nome de pratos, acompanhamentos, ingredientes ou bebidas que normalmente podem ser encontradas em pequenos almoços de hotel. Ok? Olhem, identifiquem, mandem tudo cá para fora e sejam rápidos. 45 segundos para cada um. Boa sorte, Carolina. Boa sorte, João. Desafiaste a Carolina e aqui está o tema da Carolina. Um aplauso para os dois. Vamos ao pequeno almoço. Bora lá. Boa sorte, Carolina. Ovos mexidos, Bacon, croissant, torrada, salsicha, sumo de laranja, panquecas,
Fiambre. Café. Waffles. Salmão fumado. Granola. Iogurte. Salada de frutas. Cereais. Chá. Doce. Paté. Manteiga de amendoim. Papas de aveia. Cogumelos. Frutos secos. Passo. Toranja. Donuts. Creme para barrar de chocolate. Manteiga. Passo. Macarrão, João, macarrão! Parabéns, Carolina. Obrigada. Continuas connosco. Caríssimo João. Obrigado, João, que não foste à marca que toda a gente pensou. Foi creme para barrar o chocolate no pão. Não foste à marcazinha. Muito bem, João. Isso quer dizer que aquele cantinho, aquelas duas casas passam a ser uma só e aquele território é da Carolina, que vai continuar connosco. Para já, vamos despedir-nos do João. João, obrigado por teres feito aqui parte da nossa aventura. Tudo a correr bem para ti e para a tua família. Um aplauso para o grande João! Obrigado. João, até à próxima. Obrigado. No fundo, a minha estratégia era conquistar o canto para depois atacar as especiarias e o tempero da Carla e posteriormente a agricultura, para conquistar ali aquele lado do tabuleiro para depois tentar ir à pergunta dos 2.500 euros do final do episódio. Agora, pensando melhor, claro que mudava, perdi, tinha de sempre de alterar alguma coisa, mas acima de tudo foi bom momento de aprendizagem e faz parte. Perder e ganhar é desporto. Carolina, tens uma nova categoria a defender. Certo. Geografia de Portugal. Sentes-te à vontade nisso ou não? Obrigado por isso, Carolina. Geografia de Portugal é a tua área, aquela casinha agora é toda tua e podes voltar e descansar um bocadinho depois desta ronda, ou podes dizer assim, ok, o duelo correu bem, apetece mais um. Não te esqueças, 3 vitórias seguidas em duelos dá-te 5 segundos, já temos alguém com 5 segundos extra e também tu, Carolina, podes ter, se quiseres, continuar a jogar. E agora a questão é, quem é que podes desafiar? Ok. Vamos lá ver então. A vizinhança da Carolina é a seguinte. Recorde que a diagonal não é nunca uma área que possa ser desafiada, mas temos 3 vizinhos, temperos, especiarias e ervas aromáticas, a área da Carla. Olá, Carla, boa noite. E depois do lado temos topografia estrangeira com o Tiago. Olá, Tiago, boa noite. Olá. E temos atrás álbuns de música com o João Garcia. Ok. Topografia estrangeira acho que pode ficar um bocadinho para depois. Para depois? Sim. Os álbuns de música... Tenho receio do que é que possa sair. Ou seja... Pode ser muita coisa, não é? Exato. Pode ser um áudio, pode ser imagens. Exato. E então acho que também pode ficar um bocadinho para depois. Olha, e temperar este duelo com umas ervazinhas? Acho que era uma hipótese. Acho que podemos continuar. Vamos continuar? Carla, venha então connosco, bora lá! Olá, Carla, como está? Carla, Carolina, Carolina, Carla. Olá. Carla, fala-me tudo sobre a Carla. Tem um minuto, o tempo começa agora. Eu venho de Braga, trabalho numa empresa há 33 anos. Qual é que é a empresa? De Braga. Posso dizer o nome? Pode dizer o nome ou não? É Bosch, tem quase É quatro... Bosch? Nunca ouvi falar. Sim. Inicialmente produziam autorrados, atualmente é mais instrumentos para automóveis, sensores, painéis e sistemas de navegação. Atualmente estou num departamento de qualidade. Sim. E já agora um beijinho grande para o a departamento minha de qualidade, equipa, sim senhor. Muito bem. Estava a olhar para onde? Para dar o beijinho agora. Estava a olhar para onde? Para o ecrã? Para a câmara. Está ali embaixo. É aquela ali. É aquela ali. Muito bem. Lado familiar. Casada, solteira, Casada, mãe. 2 filhos. Como é que chamam os miúdos? É o Luís e o André. O Luís e o André. Ótimos alunos, graças a Deus. Sim, senhor.
Vamos ao duelo entre a Carolina e a Carla e jogamos para uma área total de 3 casas ali no cantinho. E já é qualquer coisa. Agora, Carolina e Carla, vamos a temperos, especiarias e ervas aromáticas. O que é que eu quero? Eu quero que identifiquem na imagem que tempero, especiaria ou erva aromática é que lá está. 45 segundos para a Carolina, também 45 para a Carla. Alguém vai ficar? Claro que sim. Alguém se despede já a seguir do The Floor. Boa sorte à Carla, boa sorte à Carolina. Um aplauso para animar. Bora lá! Vamos a mais um duelo. Boa sorte! Limão. Pimenta vermelha. Pimenta rosa. Graus de pimenta. Hortelã. Vinagre. Vinagre de vinho. Pimentão doce, colorau, paprika. Rosmarinho. Tomilho. Pimenta branca. Caril. Não, cúrcuma. Passo. Endro. Passo. Passo. Coentros, salsa. Passo. Carla, parabéns, continua connosco. Parabéns, Carla. Isto quer dizer que aquele cantinho, nesta altura, uma área de 3 casas, a Carla é dona daquele pedaço do The Floor e a Carla já tem uma decisão que vai ter que tomar, ou voltar ou desafiar alguém, mas para já temos que nos despedir da Carolina. Carolina, foi um gosto receber-te aqui. Obrigada, igualmente. Muita sorte. Um beijinho à irmã, não esqueci da mana. Que o patrão continua a ser um bom patrão. Exato. Gostei muito de conhecer. Um aplauso para a Carolina. Obrigado, Carolina. Beijinho grande. Eu achava que poderia aparecer aqui uns temperos, umas ervas aromáticas mais comuns e foram assim algo mais coisas que eu nunca tinha visto até e se calhar a melhor decisão teria sido voltar, descansar um bocadinho e talvez desafiar a Carla mais tarde. Carla continua connosco e Carla, a partir de agora, defende Geografia de Portugal. Certíssimo. Carla, portuguesa, do norte do país, sabe tudo e mais alguma coisa sobre o nosso país, certo? Alguma coisa. Alguma sim, coisa. sim. Muito Já bem. viajei, já visitei quase as cidades todas. Muito bem. Portanto, quando alguém a desafiar, o tema será a Geografia de Portugal. No entanto, pode ser a Carla a desafiar alguém. Olhemos para a vizinhança da Carla. Quantos vizinhos é que a Carla pode agora tocar a campainha e desafiar? Temos 1, 2, 3, 4. Agricultura é um tema que pode ser o tema do próximo duelo, se a Carla assim o entender. Temos ficção científica, álbuns de música e topografia estrangeira. Carla. Eu, se calhar, como gosto de desafios, ia desafiar ali na agricultura. Eu quero fazer. Bora lá! Caríssimo Eduardo. Tudo bem, Vasco? Que bom é ver o Eduardo aqui outra vez. Eduardo, na semana passada esteve aqui. Recordo-me das bandeiras, teve deste lado, recordo-me das bandeiras, sim. É verdade. Eliminámos o dono das bandeiras. O Marco. É verdade, sim, senhor. E agora o Eduardo defende a agricultura. Estamos à vontade na agricultura, certo? Completamente. Tive uma semana toda para me dedicar novamente à agricultura. Bem, andámos a estudar muita coisinha? A estudar não, a praticar mesmo. A praticar mesmo? Claro. O que é que andámos a fazer então? Aliás, eu vejo uma enxada e ponho logo a cavar. Não veem as minhas mãos. Deixa lá ver essas mãos. Cheio de calos, não é? Nenhum. Tens mãozinhas assim bastante suaves. Caríssimo Eduardo, então para quem não viu o programa da semana passada, quem é o Eduardo, vem de onde, faz o quê? Eu sou o Eduardo Paquete, tenho 59 anos, venho da zona de Algés, como disse a semana passada. Há mais de 30 anos que me dedico à indústria,
mais diversa indústria. Neste momento estou num período sabático, de reflexão. E pronto, e aqui estou. Então, nesse período sabático... Tenho umas filhas já crescidas. Muito bem. Nesse período sabático, vir à televisão uma nova aventura parece-me bem. 50 mil é um prémio que parece bem a toda a gente. Só um vai ganhar 50 mil. Calminha. Porque para já há muita gente que ainda tem que ir para casa e, por falar nisso, nesta ronda, neste duelo, no final, ou o Eduardo ou a Carla irão para respectivo domicílio. O que é que eu quero? Eu quero que vejam as imagens como deve ser e me digam, no que toca à agricultura, o que é que estão a ver. Vão ver imagens de materiais, ferramentas, animais, máquinas, equipamentos ou elementos relacionados com a agricultura e vocês têm que dizer bem alto qual é que é o nome que nós estamos à procura. E aqui somos bastante rigorosos, não se esqueçam disso. Eduardo, boa sorte, 45 segundos. Carla, boa sorte, 45 segundos. Uma área de, atenção que isto é importante, 3 mais 2. Jogamos para a maior área do The Floor. Uma área de 5 casas. Quem ganhar passa a ser, digamos assim, o dono do maior terreno. Eduardo e Carla, por falar em terreno, vamos à agricultura. Um aplauso para os dois. Vamos a mais um duelo. Pá. Enxada. Sacho. Folsinha. Foice. Forquilha. Burro. Cavalo. Sachola. Ou sacho. Picareta. Areia, sementes. Adubo. Ceifadora, debulhadora. Passo. Vaca, boi, gado. Trator. Terra. Sal. Adubo. Passo. Eduardo, parabéns. Continua connosco. Carla. Valeu. Aquela área de 5 casas passa a ser uma área do Eduardo. O Eduardo é, nesta altura, quem tem mais terreno aqui no The Floor e já vamos falar com o Eduardo para saber se quer voltar para o seu terreno ou se quer desafiar, porque com aquela área há muito vizinho que pode ser bastante agradável num próximo duelo. Já vamos falar com o Eduardo. Para já, Carla, felicidades para si, para a família, para os miúdos, que 33 anos da sua empresa continuem, porque tem mais anos ainda pela frente para trabalhar, certo? Começou a trabalhar novinha, então? Com que idade é que começou a trabalhar na sua empresa? Com 20 aninhos. Literalmente a sua vida profissional sempre na mesma empresa, então é para continuar. O departamento de qualidade, daqui também um grande abraço para o departamento de qualidade da sua empresa e também, não é abraço, mas é um aplauso para a Carla. Carla, obrigado por ter vindo. Grande beijinho, até à próxima. Boa sorte para vocês. Desafiei o meu colega também a pensar um bocadinho em ir ao desafio dos 2500 e ele passou uma perna, mas tudo bem, o jogo é mesmo isto. Gostei muito. Se me perguntassem, voltava a repetir, sim. Numa imagem aérea do nosso The Floor, já dá para ver algumas clareiras, começaram sem, e nesta altura, a cada duelo que acaba, despedimos de alguém e os concorrentes vão sendo cada vez menos. Naquele cantinho, parece a peça comprida do Tetris que nunca mais chega, não é? Ali está ela. Aquela pecinha, aquela área é do Eduardo. Eduardo, parabéns. Muito obrigado. Agora, voltar ou desafiar? Eis a questão. Antes da decisão, olhemos para as categorias vizinhas. Temos possíveis vizinhos a serem desafiados. Vamos lá contar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E as categorias? Universo do Fantástico, Fórmula 1, raças de cães, ficção científica, álbuns de música
ou topografia estrangeira. E Eduardo, já agora, já não falta muito para acabar, mas ainda há alguns duelos. E nesta altura o Eduardo é um dos protagonistas, com uma área de 5 casas, do duelo final. Mas ainda falta qualquer coisa. Ok. Eduardo, o que é que queremos fazer? Há ali qualquer coisa que chama a atenção ou não? Todas elas chamam a atenção. Todas elas. Agora, à semelhança do jogo da semana passada, eu acho que está na hora de alguém de vós poder partilhar um momento com este monstro da televisão. Monstro da televisão. Não. Monstro no bom sentido. Atenção. Monstro da televisão. E saberem de perto o que é estar aqui para poder conviver com o Vasco. Portanto... E neste momento eu sei que tenho um alvo nas costas. Ok. Portanto, eu vou ficar ali sossegado. Ou então é voltar para o terreno? Vou voltar para o meu terreno. Então o Eduardo volta para o da Flor com este aplauso. Obrigado, Eduardo. Antes do próximo duelo, nesta altura, se jogássemos para 2.500 euros no duelo final, seria entre o Eduardo com um terreno de 5 casas, e já agora peço ao da Flor para iluminar o terreno do Eduardo, e seria entre o Eduardo e as 4 casas da Sofia Maia. Onde é que para a Sofia? Sofia está ali. Muito bem, Sofia. Nesta altura seria entre os dois. Mas, como disse há coisa de segundos, ainda temos aqui mais duelos a eliminar. Onde é que o calhómetro vai parar? Malta com casas maiores, atenção aos vizinhos. Vocês têm o alvo nas costas. Vamos ver. As luzes a pescar, calhómetro a funcionar. Quer mais alguém com uma batata quente na mão? Bora lá. E a luz está aqui no Arthur. Um aplauso para o Arthur. Boa noite, caro Arthur. Boa noite, Vasco. O Arthur não reparou, mas atrás de si é a Dina. A Dina fez um ar de: oh meu Deus, se calhar vou jogar. Se calhar a Dina vai jogar, não faço ideia, mas já vamos falar com a Dina, ou com a Carla, ou com o André, ou com o Ivan. Um deles vai ser o próximo adversário do Arthur. Arthur, como é que estamos nesta noite? Estamos bem? Obrigado. Muito bem. Arthur, deixe-me dizer, veio à televisão e está aí que me pinta, sim senhor. Obrigado. Fomos buscar o belo de mocação ao armário. Não, é do dia a dia. O que é que faz? Eu sou diretor de recrutamento e seleção numa empresa tecnológica. Portanto tem que ir assim para o trabalho. Tem que ser. Melhor ainda, foi trabalhar hoje e veio diretamente do trabalho para aqui, não é? Fiz reuniões. Pronto, isso é o que é preciso. Então, bem-vindo ao da Flor. Obrigado. Vai ser agora meu concorrente com alguém. Já conheceu a vizinhança, já falou aí com os vizinhos, o que é que achou? Já. Malta fixe? Malta fixe, simpática. Sim, senhores, ainda acessível. Bem. Muito bem. Há que dizer que nós, no nosso casting, só arranjamos malta fixe. É. Está bem? Fizeram bem o recrutamento. Podem falar com quem quiserem, que é tudo malta fixe. Sim, senhores. Agora, quem é que temos na vizinhança? Já disse os nomes e vamos lá confirmar as categorias de cada vizinho. A Dina, vamos começar com a Dina. A Dina está a defender a categoria fadistas. Boa noite, Dina. Boa noite. Do lado direito do Arthur temos o André, com obras de arte mundiais. Do lado esquerdo temos a Carla. Olá, Carla, com figuras da vida política. E à frente, olá, Ivan. Olá. O Ivan defende capitais mundiais. Arthur, a verdade é toda a verdade. Onde é que estamos mal e onde é que estamos bem? Honestamente, eu acho que as obras mundiais vai ser complexo. Porque pode aparecer muita coisa que eu não conheço, nunca vi. Os fadistas, eu acho que a Dina tem cara de quem faz fada à desgarrada. E disso deixa-me um bocado preocupado, honestamente. Cara de quem faz fado. À desgarrada. Não é? Portanto, nesses quadros já eliminámos 2, certo? Sim. Vamos para a frente, vamos para um dos lados. Para onde é que vamos? Nós vamos arriscar nas capitais mundiais. Então não vamos às capitais mundiais. Arthur e Ivan, venham ter comigo, bora lá! Arthur, é um gosto. Boa noite. Caríssimo Ivan, bem-vindo. Bem-vindo, obrigado. Arthur, então, é diretor de recursos humanos, é isso? Sim. E hoje já fez umas reuniõezinhas também? Já fiz, já. Trabalhamos até ao fim de semana, acho muitíssimo bem. Agora, Arthur, há aqui 2 coisinhas que eu quero muito falar consigo, porque sei. Primeiro,
se ganhar os 50 mil, sabe perfeitamente o que fazer com o dinheiro? Sei. E segunda coisa, vamos falar de comer fora, porque toda a gente gosta de comer fora. O Artur vai um bocadinho mais longe. Vou. Comecemos então pelos 50 mil. Com os 50 mil vai cumprir um sonho. Vou. Certeza absoluta? Absoluta. 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 O que é que quer fazer com 50 mil euros? Vou comprar um Porsche. Toma lá! Eu vou ser o novo Californication. Adoro! Comprar um Adoro! Porsche. Se calhar vou poupar, vou investir. Vou comprar um Porsche, porra! Isso já lá vai. Qual é que é o modelo? O 911. Carrera 4. O clássico. Vou-me endividar mais para comprar o Porsche. Vou levar esse dinheiro e vou-me endividar mais para comprar. Os 50 mil não chegam para o Porsche? Não chega, Vasco. Não? Nem usado, quanto mais. Não chega. A quanto é que está o quilo do Porsche? Muito caro. Muito caro. A tonelada. Quanto é que custa? Pá, 100 e tal. Porra! 100 e tal. 1000. Sim. Percebi. Segunda coisa, comer fora. Este homem, quando come fora, não é, vou ali à rua. Este homem mete-se no avião e vai comer fora. Vou. Fora. Vou. Exemplos, onde é que já foi jantar fora? A Osteria Franciscana, em Ravena. Foi nada. Já fui, já sim, senhor. Conheceu o Botura? Estava lá? Sim, senhor, é o Máximo Botura. É há muitos anos considerado dos melhores, às vezes o melhor restaurante do mundo. É um dos melhores. Com uma reserva, com uma lista de espera de São meses. 12 meses 12 e meses. um ano de espera. E foi lá, meteu-se no avião, foi lá. Fiquei um ano à espera. Um ano à espera. Mas quando foi, meteu-se no avião e foi? Fui, sim, senhor. Fui até Bolonha, aluguei um carro. E não é Ravena, é Modena. O nome concreto é Modena. Vale a pena? Vale, muito a pena. Sim, cada cêntimo. Cada cêntimo? Comeu aquela lasanha na forma assim, no zigue-zague ou não? Sim, e as pinturas todas, artísticas, o Picasso, o Dali, que ele faz, tudo. Está bem. Muito a pena. Está a giro. Aconselho vivamente qualquer pessoa a ir lá. Entre o Porsche... Podemos ir de Porsche depois. Isso é que é uma grande viagem. Não. Deixa estar, Artur. Boa sorte, Artur. Obrigado. O duelo será com o Ivan na categoria Capitais Mundiais. Ivan, o que é que fazes na vida? Sou técnico de cardiopneumologia num hospital privado. Muito bem. Em que zona? Na zona da Reboleira, Amadora. Muito bem. Que idade é que tens? 25 anos. Muito bem. E porquê é que estás aqui? Porque eu gosto de desafios. Eu estou numa idade em que quero vivenciar várias experiências e ter a oportunidade de contactar com vários meios e várias oportunidades. E para ganhar algum dinheiro, se for possível. Já agora, vais comprar um Porsche com 50 mil euros ou não? Não vou poupar, que eu preciso poupar para a minha vida. É exatamente isso. Olha, conheceste a tua namorada, como é que ela se chama? Rita. A Rita. Em que contexto? Foi numa festa do Halloween. Estavas mascarado de quê? Não me lembro, sinceramente. E ela? E ela estava normal, não estava mascarada. Eu a pensar que era uma coisa incrível. Não, foi eu muito estava de básico. Frankenstein. Foi muito básico. E ela estava de vampira. Não, estava normal. Foi muito básico. Sim. E estão juntos há quanto tempo? Há 2 anos e meio. Sim, senhores. Muito bem. Tudo numa festa de Halloween. Tudo na festa de Halloween. Uma festa incrível em que este homem caprichou, por isso, quando forem a festas de Halloween, já sabem, é não vestir nada. Ivan, boa sorte. Obrigado, Vasco. Artur, boa sorte. Vamos a um tema que eu... vocês vão perceber. Há certos temas que me fazem sempre lembrar o jogo do stop. Países, capitais, profissões. Vamos às capitais mundiais. Qual é que é a capital do país em destaque na imagem? Eu quero o nome da capital do país destacada cor-de-rosa na imagem. 45 segundos para cada um e jogamos para 2 casinhas, ali mais ou menos a meio do The Floor. Um de vocês fica e o outro vai embora. Boa sorte, um aplauso para os dois. Vamos às capitais, bora lá! Viva o Halloween! Varsóvia. Dublin. Reykjavik. Estocolmo. Passo. Luxemburgo. Cidade. Ankara. Bangkok. Vilnius. Accra. Passo. Pequim. Moscovo. Dubrovnik.
Split. Passo. Muito bem. Parabéns, Ivan, continuas connosco. Meus queridos, se alguém tiver um Porsche que não queira, eu compro. O Arthur compra. Arthur, muito obrigado. Obrigado eu. Foi um prazer. Obrigado eu. É sempre bom ver alguém tão bem disposto e quero que tudo corra bem para o Arthur. Vai correr. Já agora, próxima viagem lá fora, onde é que queremos ir comer? China. Gostava muito de ir à China. Um bocadinho mais longe. Eu estou habituado a ir para longe. Ok, Arthur, tudo a correr muitíssimo Muito obrigado, bem. Vasco. Felicidades para a vida profissional, felicidades também para a sua família e um aplauso merecidíssimo para o Arthur. Arthur, gostei muito. Até à próxima. Obrigado. Estava um pouco nervoso, confesso. Mas tive ali duas que me deu a branca total. Deu-me a branca total e não consegui me lembrar das capitais. Eu gostei de jogar, gostei muito de participar, foi muito giro, é um sentimento de missão cumprida. Oi, Ivan, sabes qual é que era a categoria do Arthur? Religião. Religião. Minha Nossa Senhora que agora é tua. Pois. Temos ali uma área maior, 2 casas passam a ser uma só e podes voltar para a tua área, se quiseres. Exato. Mas podes ver agora a vizinhança e pode haver uma categoria onde decidas um bocadinho melhor. Vamos lá ver então o que é que te rodeia, que campainhas é que podes tocar. Fadistas, temos atletas, temos divas da música, modalidades esportivas, figuras da vida política e obras de arte mundiais. 6 categorias. É assim, fadistas, eu canto mal e também não conheço muito de fado, confesso. As divas da música, o Pedro é de uma geração anterior a mim, portanto ele sabe as divas todas antigas e as contemporâneas também acredito que ele saiba. Por acaso o Pedro tem cara de quem sabe de divas? Sim, e só a camisa do Pedro também dá um ar assim descontraído. Adoro aquela camisa. Mais coisas? Depois temos a parte esportiva, não é? As modalidades esportivas e os atletas. Já me sinto mais confortável tanto com uma como com a outra. Podes desafiar a Filipa, que defende as modalidades. Os atletas, o Frederico também está mortinho para jogar, olha só para aquela cara. Escolhe-me a mim, escolhe-me a mim, escolhe-me a mim. O que é que fazemos? Voltamos? Desafiamos alguém? Eu acho que vou voltar, Vasco. Com o tema religião? Com o tema religião. Que os santinhos estejam do teu lado, é isso, não é? Que Jesus e todos os santos estejam comigo. Então, Ivan, se é isso que queres fazer, o terreno é teu. Um aplauso para o Ivan. Muito bem, Ivan, até já, boa sorte. Faltam 2 duelos a eliminar, meus florianos. Falta o 9 e falta o 10. São só 2, mas muita coisa pode mudar neste tabuleiro de jogo. Tabuleiro que se ilumina mais uma vez. The calhometer is working. From now, let's do it. Oh yes, baby, come on. Mais um concorrente. Vamos lá ver quem é que é. E lá ao fundo temos o Rui. Um aplauso para o Rui. Olá, Rui Barbosa. Olá, Vasco. Estamos bem? Tudo bem. Estava aí ao fundo a pensar, eu aqui estou seguro, o Palmeirinho não me vê. Tinha aqui a porta para correr portinha aí mesmo ao lado. Exato. Vamos ao penúltimo duelo e eu quero saber quem é que o Barbosa vai escolher. Olhemos para as categoriazinhas do Rui Barbosa. Rui, aí atrás temos 3 categorias possíveis. Temos a Carla a defender cidades portuguesas. Olá, Carla, boa noite. Temos ao lado o João com músicos instrumentistas e temos à frente aquela que é claramente a área mais apetecível. O Sebastião tem uma área de 1, 2, 3 quadradinhos, 3 casas e o Sebastião já não defende a sua primeira categoria. Já jogámos no fim de semana passado, jogámos Jogos Olímpicos, não é? E agora temos Construção Civil, a área do Sebastião. Essa areazinha, Rui, é apetecível. É possível, é, não é? Vamos para a área maior que ou vamos a grande ou não vamos. Vamos ao Sebastião? Bora lá então! Queríssimo Rui, como estamos? Olá de novo. Sebastião! O nosso perito em jogos de tabuleiro. É verdade. E vamos jogar numa área que é a tua, mas que não é originalmente a tua. É verdade. Antes de mais, parabéns mais uma vez, 2.500 euros no sábado passado. É verdade. Agora, jogamos pela sobrevivência. Tudo pode mudar no da Flor. É. Num fim de semana estamos a curtir 2.500 euros, no fim de semana seguinte, ai meu Deus, posso ir embora. Não vais embora, para não? Não, não vou fazer isso. Sebastião, boa sorte.
Caríssimo Rui. Olá. Bem-vindo ao terreno onde os duelos acontecem. O Rui vem de onde e faz o quê? Bem, eu venho de Algés, eu tenho uma pequena empresa que tem 2 papelarias. 2 papelarias? São suas? Sim, são minhas, sim. 2? Uma em Algés e outra no seu rival Estádio da Luz. Ok, muito bem, sem qualquer problema. Agora, porquê papelarias? Foi uma coisa que surgiu naturalmente, principalmente lá no Estádio da Luz. Nós tínhamos alguns negócios com o Benfica e depois vagou lá uma loja e nós decidimos apostar há 15 anos e até agora está a correr muito bem. E é mesmo no estádio? É na zona comercial. Ah, sim, senhores, muito bem. É benfiquista? Sim, claro. Ok, enquanto sportinguista, boa sorte. Agora, sei que às vezes fazemos coleções quando vamos de viagem e trazemos ímãs para o frigorífico. Faz essa coleção? Sim, bastante. Mas além dos ímãs, este homem traz sempre uma bola para a árvore de Natal. Exatamente. Quantas bolas diferentes é que o homem tem? Já tenho algumas, umas 30 e tal. 30 e tal bolas? Sim. Cada uma do seu sítio? Exatamente. E depois fica... Eu sou um homem que gosta muito do pandan, ok? A árvore de Natal, para mim, tem que ter ali uma certa harmonia. Não fica demasiado desorganizado ou até gosta disso? Não, a minha mulher, para já um beijinho para a Sofia, é que organiza mais a árvore de Natal. E ela mete aquilo tudo nos trinhos. Não falha nada. O Rui não participa no processo? Eu participo na colocação, a buscar as coisas à garagem, trazer e depois ajudar a pôr onde ela diz. Claro. O pesadelo que é as luzinhas. Pois é. E aquelas fitinhas que estamos ali. Exatamente. E depois dizemos sempre mal, porquê é que o ano passado eu não arrumei esta porcaria como deve ser? Ou então porque é que não deixámos cá a árvore de Natal o ano inteiro? Há quem o faça. Pois. Depois começa a fazer parte da decoração da sala. Exatamente. Rui, boa sorte. Vamos para a Obrigado. construção civil. Está à vontade nessa área ou vai jogar mesmo só porque este homem tem 3 casas? Não, exatamente, basicamente. Não, quer dizer, das opções que tinha, ponderou mais as 3 casas. Vamos então para o penúltimo duelo deste segundo da Floor. Ok. Construção civil é o tema. E o que é que eu quero? Eu quero que identifiquem o material, ferramenta ou equipamento que vão ver. Eu quero um nome comum daquilo que vão ver. Correto. 45 segundos, Bastião, boa sorte. 45 segundos para o Rui, boa sorte também. Obrigado. Vamos ao penúltimo duelo deste programa. Um aplauso para os dois. Boa sorte! Capacete. Grua, guindaste. Tijolos. Telhas. Tijolo, cimento. Passo. Tá. Isto é uma barra de ferro, uma barra de inox, uma viga de ferro, de pedra, uma viga de... Empilhadora. Trator. Passo. Passo. Balde. Isto é cortiça? Não, eu passo. Uma coisa de soldar, um ferro de soldar, um bico de soldar. Bucha. Isto é um nível laser, Areia. Passo. Ah, é uma palete. Mas já passei. Um maçarico. Não, é uma passadeira. A palete! A palete! Eu sabia. Passaste primeiro! Está feito. Parabéns, Rui! Obrigado. Disseste palete depois de teres passado. Claro. E aí a primeira instrução é a que manda. Isso quer dizer que o Sebastião vai abandonar o The Floor depois de, no fim de semana passado, teres conseguido sair vitorioso do duelo final e conseguiste ganhar 2.500 euros. Já foi bom. Já foi bom, não vais ganhar 50 mil, o teu trajeto no The Floor fica por aqui. No entanto, valeu a pena. Sim, valeu a pena. Acho que lá em casa também, quero dar um beijinho à minha avó, ela deve ter ficado contente de me ver. Muito e ela bem. é muito fã também do Vasco. Obrigado por isso. E ela também, de certeza que manda um beijinho, ela não perde um programa. Ainda bem. E não, foi muito giro. Olha, Sebastião, no final disto tudo alguém vai ganhar 50 mil, no entanto, na lista de vencedores de 2,5, Já lá foi estarás, ficas com o teu nome registado na história desta temporada do The Floor e merece um grande aplauso. Sebastião, muito obrigado. Até à próxima. Boa sorte. Obrigado. Boa sorte, Marcos. Estava tão pouco tempo que eu
Primeiro passei e depois é que pensei na palete e eu sabia e provavelmente quando passasse para o outro lado a imagem seguinte era muito difícil, o Rui não ia saber e foi esse passo, esse segundo que terminou os 2.500 euros já cá cantam. Minto disser que não gostava de ir mais longe, mas não posso queixar. Só para que não haja dúvidas, se disserem passo e depois a resposta certa é o passo que conta. Se for ao contrário, se disserem a resposta certa e a seguir passo, aí a resposta certa conta e não passamos para que não haja qualquer dúvida aí no Da Flor e já agora em casa também. Rui, passatempos e diversões. A sua categoria continua a ser a sua categoria. Fomos à construção civil, saímos vitoriosos. Quer dizer que aquela área de 4 casas, aquela, mais uma coisa parecida com uma peça Tetris, agora é do Rui. Rui, estatisticamente, não chega para ir ao duelo final. A Sofia continua à frente. Foi incrível, ganhou 3, não foi? Foi sim, senhor. A Sofia tem uma área de 4 casas. Quem está à frente é o Eduardo com 5. Portanto, nesta altura, antes do último duelo a eliminar, Rui, atenção a isto, o duelo, nesta altura, seria entre o Eduardo e a Sofia. No entanto, se for a jogo e conseguir mais uma casa, fica com 5. E aí não é a Sofia que vai ao duelo final, é o Eduardo. Claro que pode voltar para a área, pode pensar, ok, 2,5 era qualquer coisa, mas aqui a pensar nos 50 mil, prefiro estrategicamente voltar e ficar ali calmamente à espera de um adversário. Agora, adversários, o que é que temos ali? Atenção, Rui, vamos ao último duelo e o último duelo pode ter como tema cidades portuguesas, músicos instrumentistas, atrizes, campismo, atores europeus, animais aquáticos e língua inglesa. Boa noite, Richard. São 7 vizinhos. Bom. Eu continuo na minha. O homem chama-se Ricardo e o Richard é só para assustar. É a placa que diz cuidado com o cão, não é? Exato. Decididamente atores europeus para já não. Cidades portuguesas também vou pela mesma diapasão de há pouco. Atrizes parece-me interessante. Animais aquáticos, eu acho que o André é muito forte, acho que não vou arriscar contra o André. O Richard tem aquele peso em cima, portanto acho que vou aos músicos instrumentistas. Vamos ao duelo? Vamos ao duelo para acabar, bora lá! Vamos aos músicos, bora! É diferente aqui, não é? O João chegou aqui, olhou e disse, oh, diacho, não é? Muitos olhinhos a ver. É diferente, João. Bem-vindo. Okay. É o último duelo. João, vem de onde, faz o quê? Venho de Lisboa, trabalho numa empresa de aviação civil, transporte aéreo. E faz o quê, concretamente? Trabalho na área de segurança de voo. Sim, senhor. Muito bem. Está pronto para o último duelo? Não. Boa resposta. João, se ganhar este último duelo, não é só uma questão de eliminar um rival. O João vai ao duelo final, porque fica com uma área de 5 casas. Portanto, chega à última da hora e, jogando na sua categoria, músicos e instrumentistas, consegue não só tirar de jogo um rival, como vai jogar para 2,5. Tem que eliminar este rapaz. E já falaram, certo? É simpático? Já. Sim. Sim. Com uma generalidade. É isso. Ó João, conta lá aqui só uma história. É verdade que gosta de campismo? Ai. Ok. Sim. Ai, o quê? Foi só uma pergunta. Gosta de campismo? Gosto. E gostava? Porquê? O que é que se passou? Enganei-me na tenda. Enganou-se na tenda? Calma. Quem é que estava na sua tenda? Ou estava sozinho? Não, estava o meu irmão e mais um primo. Ok, era tarde na noite, é isso, não é? Voltou para a sua tenda, mas não era a sua tenda. Quem é que estava na tenda? Uma senhora, mais alguém. E reparou logo que tinha a tenda errada ou não? Ou entrou e adormeceu? Não cheguei a adormecer. Mas demorou Quanto tempo é que demorou até perceber que não era a sua tenda? Não me lembro, deve ter sido 1 hora. E a senhora não disse nada? Estava a dormir? Não. Para mim foi 1 hora, mas devem ter sido uns 5 segundos. É relativo a instantes. Mas foi a senhora que o expulsou dali para fora ou a senhora disse, olha, deita-te, filho? Não, eu disse, peço imensa desculpa, saí. As tendas eram iguais, completamente orientadas na mesma direção. É. E às tantas da manhã, com o sistema de navegação já completamente... A senhora era simpática?
Ou nunca mais falaram? Falámos depois no dia seguinte, eu acordei, tive a falar com o meu irmão, com o meu primo e Sim. disse que aconteceu uma coisa estranha, não sei se sonhei, mas depois a senhora apareceu e confirmou que eu não tinha sonhado. Muito bem. João, bem-vindo. Rui, vamos acabar os duelos a eliminar e o tema é músicos e instrumentistas. Caríssimo João, caríssimo Barbosa, aquilo que eu quero saber é quem é o músico que vamos ver. Vamos ver fotografias de músicos notáveis nos instrumentos que tocam e queremos o nome artístico pelo qual são reconhecidos. Boa sorte aos dois. 45 segundos para cada um. É o último duelo a eliminar e a seguir vamos a um duelo para 2.500 euros com um de vocês. Boa sorte aos dois. Vamos ao último duelo. Bora lá! José Pedro. Passo. Passo. Paul McCartney. Ringo Starr. Passo. 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 Phil Collins. Oh, João! Pena! Barbosa, parabéns. Obrigado. Continua connosco. João, tenho pena, mas o trajeto do João no The Floor chega ao fim. No último duelo a eliminar deste segundo programa desta temporada, aquela área lá ao fundo, uma área de 5 casas que é totalmente do nosso Rui Barbosa. Quanto ao João, é despedir-me de si, a desejar muita sorte para a empresa, atenção às tendas no campismo, ok? Marcar bem qual é que é a sua, para que não haja... Oh, então, olha, vamos à aventura. Pode ser que volte a encontrar a senhora. Seria engraçado. João, um aplauso para o nosso João, foi um gosto. Até à próxima. Obrigado, João. É bom estar aqui junto com o pessoal. É sempre uma experiência enriquecedora e é uma coisa que fica para a vida e para continuar nas próximas oportunidades. Meu caro, Rui, um protagonista do duelo final, não volta para o The Floor, vai ficar aqui à espera que eu chame o seu rival neste duelo final. Um duelo que não é a eliminar, é um duelo que vale um prémio porreiro, 2.500 euros, e aqui estará o Barbosa e aqui estará o Eduardo Paquete. Eduardo, vamos ao duelo final, bora lá! Eduardo, mais uma vez. Mais uma vez. Barbosa, desde há bocado. E boa sorte aos dois. Em jogo, 2.500 euros. O vencedor dos 2.500 euros da semana passada, o Sebastião, já não está no The Floor, já foi eliminado. Agora teremos um novo vencedor, ou o Barbosa ou o Eduardo. Ninguém agora sente o peso da eliminação, mas atenção, 2.500 euros é qualquer coisa de bom. E agora, com um aplauso, vamos jogar para 2.500 euros. Bora lá! E nunca ninguém sabe muito bem qual é que é a categoria em cima da mesa para o duelo final. Mas eu digo-vos, vamos jogar para 2.500 euros e o tema é ícones da moda. Espetáculo. Quem é a personalidade do mundo da moda que vai aparecer na imagem? Identifiquem. Vão ver fotografias de pessoas ligadas à indústria da moda e têm que dizer o nome dessas pessoas. Podem passar o cheque já? As regras são as mesmas, cada concorrente terá 45 segundos. Boa sorte, façam boa gestão do tempo. Se não fizerem ideia, digam um passo rapidamente. Por um segundo podemos evitar a derrota, mas por um segundo podemos ganhar. 2.500 euros, vamos ao último duelo. Boa sorte, vamos à moda. Começa o Rui, bora lá!
Força. Fátima Lopes. Passo. Ana Salazar. Paris Hilton. Karl Lagerfeld. Passo. 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 Gucci. Passo. Passo. E passo. É o Eduardo que vence o duelo. Parabéns. Bons pontos, Barbosa. Parabéns, Eduardo. Posso só dizer uma coisa, Vasco? Força. A semana passada, para cá, estive a conversar com o Barbosa e somos os dois de Algés. Portanto, independentemente de quem ganhasse, isto iria ficar em casa. Muito bem, muito bem. No entanto, sendo específico, vai para a casa do Eduardo. Pois, neste caso. Eduardo acaba de ganhar 2.500 euros. Eduardo sai vencedor. O Rui tem agora uma semaninha para pensar, porque na próxima semana o terceiro programa vai arrancar com a decisão do Barbosa. Ali atrás, desafiar alguém ou ficar ali, quietinho, à espera que alguém o desafie. E é assim que começamos, na próxima semana, o terceiro da Flor. Feitas as contas, já dissemos adeus a 19. No próximo fim de semana, arrancamos com 81. Estamos caminhando e cortando concorrentes. Aqui o da Flor não dá hipótese. Quem vem ao duelo tem que sobreviver ou vai para casa. Já dissemos adeus a 19 de vocês, 19 amigos, no entanto, 19 rivais. Um de vocês está mais perto de ganhar 50.000 euros. Descansem, estudem e voltamos na próxima semana para mais um da Flor. Eu sou o Vasco Palmeirinho. Até para a semana. Parabéns, Eduardo.